Saudações, conspiradores. Olha, meus amigos, não é fácil essa vida de ocultista. Não é brincadeira palmilhar os caminhos da senda esotérica. Por quê? Porque nós, volta e meia, temos que vir aqui, através do canal Realidade Fantástica, retificar algumas noções que vêm sendo dadas, né, pela mídia, muitas vezes pelo YouTube, que não condizem com o ocultismo tradicional. Evidentemente, gente, que a gente defende até ao último nível a liberdade que a pessoa tem de dizer o que quiser, de apregoar o que quiser. Isso faz parte de uma democracia e nós temos que lutar com unhas e dentes para que a democracia sempre seja magnificada como sistema político. Porque, apesar de todas as suas falhas, e aqui não é um libelo político, né, mas apesar de todas as suas falhas, se mostra a melhor forma de governo até agora. Porque dá liberdade para todos, né, dentro da responsabilidade, é claro, mas não cala a voz das pessoas. Então, evidentemente que as pessoas têm liberdade de dizer o que quiserem. Mas, assim como nós temos também liberdade de expressar a nossa opinião. É por isso que eu estou aqui hoje, para corrigir uma outra noção que vem aparecendo a respeito dela, sim, dela, Helena Petrovna Blavatsky, que, como vocês sabem, é recorrentemente citada aqui no canal, a grande dama do esoterismo universal, mãe do esoterismo moderno, fez um trabalho inimaginável no final do século XIX. Nós aqui no canal temos vários vídeos sobre Blavatsky, e inclusive um curso Blavatsky para leigos que trabalha com a teosofia original, tal como Blavatsky ensinou, né? Deixando de lado todas as deturpações, interpolações, né, distorções que infelizmente ocorreram após a morte dela. Já tive a oportunidade de vir aqui em próximo passado, não tão próximo assim, médio passado, falar a respeito dessa noção de Blavatsky reencarnada. Isso já está sendo propagado, meus amigos, desde quase que depois da morte dela já vinha surgindo pessoas se dizendo Blavatsky reencarnada, assim como isso é quase que moda entre, infelizmente, esse campo do esoterismo fast food, que a gente chama, né, esoterismo pasteurizado, né, para as massas, diluído, de pessoas se dizerem reencarnações de nomes famosos, de pessoas famosas, né? Então a gente nem dá atenção a isso, até porque a pessoa que assim o diz não é. Quem é, não se diz, né? Trabalha mais em silêncio e muito provavelmente pessoas de nome célebre que estejam voltarão com outra personalidade, com outro nome, para avançar o trabalho que deixaram. Então, a melhor forma que eu aconselho às pessoas que têm dúvidas, né, sobre a legitimidade de algumas pessoas que se dizem, por exemplo, Blavatsky reencarnada, é que essas pessoas sejam desafiadas a apresentar um conhecimento, uma sabedoria ainda maior do que aquela que Blavatsky deixou nos seus escritos, Isis sem véu e a doutrina secreta, mas também a chave para a teosofia, a voz do silêncio, os escritos compilados e outros, né? E até agora, tudo que nós vimos, pelo menos das várias, porque não é uma só, das várias pessoas que se dizem Blavatsky reencarnada, não chega a um átomo do que Blavatsky escreveu, em termos de profundidade. E, além do mais, estão divulgando noções até incorretas. É como se Blavatsky tivesse mudado de ideia ou evoluído. Então, realmente, é preciso um pouquinho de cuidado. Agora está aparecendo uma outra noção de Blavatsky canalizado. E aqui a gente está, de novo, para esclarecer essa questão, porque nos perguntam, né? O pessoal que gosta do canal, segue o canal, nos pergunta a nossa opinião, então a gente vem aqui dar a nossa opinião. A canalização ela surgiu mais ou menos na década de 20 ou 30 do século 20, através dos trabalhos de um senhor californiano, Guy Ballard. O Guy Ballard, ele se encantou com o livro Os Mestres e a Senda, do Charles Webster Leadbeater. Leadbeater era um teosofista que, infelizmente, e a gente já falou dele aqui no canal, foi uma das pessoas que mais deturpou a teosofia original de Helena Blavatsky, escreveu livros absurdos, com fantasias, inclusive promulgou a volta de Cristo, uma pataquada que vocês não fazem ideia. E, curiosamente, tem muita gente que segue e considera, inclusive, ele como um mestre da Grande Loja Branca. De qualquer forma, se você quiser mais informações sobre o seu Leadbeater, você assista aqui no canal o vídeo que nós fizemos sobre Krishnamurti, o homem que não queria ser Cristo. Estou subindo o card aí para vocês entenderem melhor, né, todo esse
desse trabalho que o Leadbeater fez em prol da teosofia. Mas, de qualquer forma, ele escreve um livro chamado Os Mestres e a Senda, e ali ele destila a sua visão própria, a sua pseudo-clarividência acerca de vários mestres que não condizem com o que Blavatsky trouxe. Inclusive, em alguns casos, as noções são até opostas ao que Blavatsky promulgou nos livros dela. Só que esse senhor americano, Guy Ballard, ele se encanta com o livro, assim como milhares de pessoas se encantaram, e ele assumiu que teria encontrado Saint-Germain. Saint-Germain se escondia ali no Monte Shasta, na Califórnia, e saiu do seu esconderijo para falar diretamente com o Guy Ballard e deu para ele uma missão. A partir daí surgiu a noção de mestres ascensionados, nasceu o movimento I Am, que deu origem a outros movimentos, como aquele da Geraldine Inocência, Ponto para a Liberdade, da Elizabeth Claren Prophet, né, que é o Summit Lighthouse. Enfim, todas essas organizações elas têm em comum promulgarem a canalização. O que é a canalização? É uma outra forma de mediunismo, né? Assim como no movimento espírita clássico, você tem a noção do médium que incorpora, né, que recebe um espírito desencarnado, ou que pelo menos recebe muito perto dele, né, esse espírito desencarnado que através dele passa uma mensagem. Agora tem a canalização, a pessoa canaliza determinadas entidades desencarnadas, e evidentemente que a partir desses movimentos aí de mestres ascensos se tornou moda canalizar. Então no Brasil nós tivemos vários movimentos famosos que a pessoa simplesmente do nada fechava o olho e canalizava Saint-Germain, canalizava Kutumi, canalizava Moria, que é um dos prediletos deles, né? E, enfim, surgiu a noção de chama violeta e etc. Nós temos um vídeo também específico sobre isso, esclarecendo do ponto de vista esotérico, que é o Manuscrito Secreto de Saint-Germain. Estou subindo o card aí também para você conferir. Ali nós fazemos um histórico de tudo isso e mostramos como isso é o oposto do que o esoterismo legítimo sempre promulgou. O problema é que isso criou frutos, né? Helena Blavatsky falava em Doutrina Secreta que enquanto a verdade tem que escalar penosamente a escarpa da montanha, o erro desce fluidamente, né? Ele escorrega fluidamente essa mesma montanha, quer dizer, ele não encontra resistência e se espalha. Essa questão de Blavatsky canalizada, pessoal, seria o mesmo que Gandhi voltar hoje e começasse a pregar a guerra. Ou, por exemplo, Nicolau Copérnico voltar e, em vez de pregar o sistema heliocêntrico, começasse a falar: não, gente, eu me enganei, o sistema é geocêntrico, é a Terra que é o centro do sistema solar, que é o centro do universo, etc. Por quê? Porque Blavatsky passou a vida toda combatendo isso que a gente chama de canalização, de mediunismo, de recepção através do médium de entidades desencarnadas. Ela fez um trabalho, realmente foi uma das 3 missões que ela assumiu e através das quais ela realizou seu trabalho. Ela teve a missão de mostrar a importância das religiões orientais, numa época que o catolicismo, principalmente, estava assumindo uma atitude muito agressiva, muito colonizadora em relação a outras religiões. Ela teve a missão de mostrar para a ciência positivista, né, que já estava nos seus píncaros materialistas, que matéria era energia condensada, e aí ela antecipa a física quântica, né, mostrando que existem outras leis mais sutis que coordenam as leis mais densas, estas que podem ser aferidas por instrumentação física. E a terceira missão dela, que aliás foi a missão com a qual ela começou sua carreira pública, foi mostrar o erro que os espíritas da época estavam cometendo ao confundir as manifestações nas sessões mediúnicas com entidades desencarnadas, apesar de todas as provas de identidade. Por exemplo, havia materializações perfeitas, quase que perfeitas, de pessoas já desencarnadas, mensagens mediúnicas dizendo coisas que só o morto conhecia, e etc. Ela explicou todas as leis ocultas que estavam por trás disso e por que não eram os verdadeiros desencarnados, né? Aí nós temos também um outro vídeo exatamente apenas sobre isso, aqui no canal Realidade Fantástica, que é a comunicação com os mortos de acordo com o ocultismo. Você confere aqui no canal, né? E você vai ver por que, do ponto de vista esotérico, a comunicação com os falecidos ela é possível, mas é você se elevando até onde eles estão. Eles não podem descer até nós, por uma série de razões. O que se manifesta, então, nas sessões mediúnicas, etc.? São elementos conhecidos na teosofia como elementares ou elementais, cascões, etc., corpos astrais abandonados dos verdadeiros ocupantes que
conservam a memória residual do verdadeiro ocupante, o médium pode acessar algumas coisas que o falecido conhecia, mas não é o falecido, enfim, é muito mais complexo, mas o mais importante era o perigo que as pessoas estavam correndo, porque essas canalizações, esse mediunismo, essas recepções, principalmente a materialização, ela punha em risco, como ainda hoje põe, a saúde psíquica e física das pessoas, por causa dos elementos que entram, né, na sistemática dessas manifestações, que não são benéficos, são deletérios, ao contrário do que se pressupõe, né? Para todos aqueles que falam, mas então Chico Xavier, que era... Eu sempre falo, Chico Xavier, se fosse católico, seria canonizado, porque era um homem de reputação ilibada, de uma amorosidade, ele seria canonizado como santo, mas do ponto de vista esotérico estava equivocado, assim como todo médium. Temos médiums maravilhosos, mas não são espíritos desencarnados que estão se manifestando. Então, essa questão de Blavatsky, que passou a vida combatendo isso, né, orientando as pessoas, abrindo os olhos das pessoas para o perigo que a humanidade estava correndo, né, ao invocar determinadas forças que se passam por outras coisas que não são, seria absurdo que ela hoje voltasse e falasse, não, gente, eu estava errada, e ela se usasse exatamente de um meio que ela condenou tanto, que é a canalização, o mediunismo e etc., a recepção. Além do mais, Blavatsky, como nós conhecemos, no plano cósmico, já nem se chama assim, nem tem mais forma, né? Nós somos uma esfera de luz, essa questão da forma é uma característica do plano material, e caso ela tenha se reencarnado, evidentemente que ela não vem com as feições da última vida, não vem com o nome da última vida, pode vir como um homem, por exemplo. Por isso que é preciso conhecer um pouquinho. As pessoas que assim propagam essa questão de Blavatsky canalizada nunca estudaram teosofia na raiz, né? Através da doutrina secreta, de Isis sem véu, porque veriam que simplesmente isso foi combatido por Blavatsky a vida toda, né? E ela deu as razões por que isso não era possível, os perigos que as pessoas corriam ao apelar para essas práticas. Ela fez a diferença do médium para o místico, o médium como um agente passivo de forças que desconhece, não domina, e o místico como um agente ativo de forças que conhece e domina. O médium apenas recebe e não sabe o que está recebendo, então ele pode ser enganado e ele pode, digamos que, assumir, apesar das provas de identidade, uma coisa pela outra. O místico, pelo conhecimento esotérico ocultista, ele aciona as forças. Ele jamais perde a consciência, ele não entra em transe, ele simplesmente consegue apelar para as suas faculdades psíquicas, para os seus chakras, e assim ele mover as forças, e não ser movido por elas. Essa é a diferença, né? Mas isso tudo não dá para a gente falar num vídeo rápido. Nós temos alguns vídeos aqui que eu recomendo que você assista. Então veja lá o Manuscrito Secreto Desconhecido de Saint-Germain, assista também o Contato com os Mortos, de acordo com o ocultismo, nós temos aqui no canal, e você verá por que essa historinha de pessoas que estão agora canalizando Helena Blavatsky é simplesmente um absurdo. A pessoa pode falar bonito, a pessoa pode trazer do seu background, do seu subconsciente, informações que ela captou de N formas, né? Pode oferecer uma filosofia até mais ou menos aparentemente estável, mas não tem nada a ver com o que Blavatsky falou, com o que Blavatsky pregou. É como eu falei, né? Se Blavatsky hoje está sendo canalizado, é o mesmo que Gandhi voltar e pregar a guerra, ou Copérnico voltar e pregar o sistema geocêntrico. Simplesmente seria impossível, porque essas pessoas teriam involuído, né? ou ficado loucos. Então, meus amigos, a gente lamenta ter que vir aqui no canal fazer essas retificações. A gente defende o direito das pessoas que estão divulgando esse tipo, né, de noção, né, que canalizam X, canalizam Y. Outro dia eu vi um livro já relativamente antigo, Biografia de Jesus, escrita por ele mesmo, que era um médium lá que encarnava Jesus, né? Então, tem uma série de coisas que o esoterismo corrige, sem desmerecer as pessoas que os apregoam. A pessoa tem todo o direito, né? E a maioria dessas pessoas são pessoas de bom coração, de boa índole, bem intencionadas, mas não foram iniciadas, né? Falta conhecimento esotérico legítimo. Então, fica aqui a nossa opinião, né? E espero que a melhor forma que vocês têm para saber se isso é verdade ou não é comparar o que essas pessoas estão dizendo com
com aquilo que as pessoas que elas supostamente estão encarnando disseram. Então, no caso de Blavatsky, leia a Doutrina Secreta, leia Isis Sem Véu, leia A Voz do Silêncio, e você verá a disparidade em profundidade, em noções e etc., e você vê que não tem realmente como ser possível, né? Até porque há uma lei que, após desencarnar, uma porta é fechada, e você daí só pode ser visitado em espírito, para as pessoas que foram. Só podem ser visitadas em espírito, para aqueles que sabem aplicar a técnica. Você se eleva até a pessoa, não é ela que desce até você. Você, através de uma projeção psíquica, solitariamente, sem plateia, sem assistência, né? Sem necessariamente perder a tua consciência, você mantém a tua consciência, você se eleva ao plano onde a pessoa está. E daí há uma comunhão de almas, silenciosa, sem palavras e sem forma também, porque a forma é característica do plano material, né? Então, essa noção também de cidade astral, de carro astral, que a pessoa morre, vai lá comprar o bilhete para assistir o show no teatro astral e tudo, é uma noção também que já surgiu no começo do Espiritismo, a Summerland, né? A terra dadivosa, que as pessoas iam para os campos elíseos, né? Para os campos verdejantes. Tudo isso é uma espécie de materialismo espiritual, porque isso são formas, e a forma é característica do plano material, mas no plano imediatamente superior ao nosso, né, que é o plano astral, chamado plano astral, ele é muito plástico e ele se acomoda ao tipo de conteúdo que nós temos no subconsciente. Então, se a pessoa vai com a esperança, muitas vezes, de ver campos elíseos, de cidades astrais, esse plano vai oferecer como qual um espelho cósmico isso para ela, e não é real. Daí a diferença de você saber ser treinado em ocultismo para quando você apelar para a clarividência, para a projeção psíquica, você não ser enganado, né? Você não ser enganado por aquilo que é apenas uma projeção do teu subconsciente e que está sendo devolvida para você através da plasticidade do plano astral e como você faz para elevar-se acima ainda desse plano e ir para outras esferas, daí sim, de pura luz, de verdade, de beleza, sem forma, né? Onde comunhões cósmicas podem ocorrer, né? Essa é a verdadeira forma de comunicação com aqueles que já partiram. Então fica aí, pessoal, a nossa opinião, né? Novamente defendendo o direito das pessoas de se expressarem, né? De colocar aquilo que elas acham que é verdade, assim como nós temos o nosso direito de colocar também a nossa visão sobre isso, né? Do ponto de vista do esoterismo e do ocultismo tradicional. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.